Vamos lá, pessoal, mais uma porção da Palavra de Deus, dia 25. Hoje vamos começar com Gênesis, capítulo 50, versículo 1, até Êxodo, capítulo 2, versículo 10. Diz assim: José atirou-se sobre seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Em seguida deu ordens aos médicos que estavam ao seu serviço que embalsamassem seu pai Israel. E eles o embalsamaram. Levaram 40 dias completos, pois esse era o tempo para o embalsamamento. E os egípcios choraram sua morte 70 dias. Passados os dias de luto, José disse à corte de Faraó: Se posso contar com a bondade de vocês, falem com Faraó em meu favor. Digam-lhe que meu pai fez-me emprestar-lhe o seguinte juramento: Estou à beira da morte, sepultem-me no túmulo que preparei para mim na terra de Canaã. Agora, pois, peçam-lhe que me permita partir e sepultar meu pai. Logo depois voltarei. Respondeu o faraó: Vá e faça o sepultamento de seu pai, como este o fez jurar. Então José partiu para sepultar seu pai. Com ele foram todos os conselheiros do faraó, as autoridades da sua corte e todas as autoridades do Egito. E além deles, todos da família de José, seus irmãos e todos da casa de seu pai. Somente as crianças, ovelhas e os bois foram deixados em Goza. Carruagens e cavaleiros também o acompanharam. A comitiva era imensa. Chegando à beira de Atade, perto do Jordão, lamentaram-se em alta voz, com grande amargura. E ali José guardou 7 dias de pranto pela morte do seu pai. Quando os cananeus que ali habitavam viram aquele pranto na ilha de Atade, disseram: Os egípcios estão celebrando uma cerimônia de luto solene. Por esta razão, aquele lugar, próximo ao Jordão, foi chamado Abel-Misraim. Assim fizeram os filhos de Jacó o que este lhes havia ordenado. Levaram-no à terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, perto de Mane, que com o campo Abraão tinha comprado de Efron, o Hitita, para que lhe servisse de propriedade para a sepultura. Depois de sepultar seu pai, José voltou ao Egito, com seus irmãos e com todos os demais que o tinham acompanhado. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: E se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram recado a José, dizendo: Antes de morrer, teu pai nos ordenou que se disséssemos o seguinte: Peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do seu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: Não tenham medo. Estarei eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenha medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. José permaneceu no Egito, com toda a família de seu pai. Viveu 110 anos. E viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus os filhos de Maquir, filho de Manassés. Antes de morrer, José disse a seus irmãos: Estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com um juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhe: Quando Deus intervier em favor de vocês, leve os meus ossos daqui. Morreu José com a idade de 110 anos, e depois de embalsamado, foi colocado num sarcófago no Egito. São estes, pois, os nomes dos filhos de Israel, que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua respectiva família: Rúben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Azer. Ao todo, os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, estava no Egito. Ora, morreram José
todos seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte do que nós. Temos que agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos. E no caso de guerra, alinhem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre ele chefes de trabalhos forçados, para os oprimir com tarefas pesadas. E assim, os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. Tornaram-lhe a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolo e executar todo o trabalho agrícola. Em tudo os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. O rei do Egito ordenou as parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifique se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras ao faraó: as mulheres hebreias são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem as parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras, e o povo ia se tornando cada vez mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Por isso, o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha de Faraó descera ao Nilo para tomar um banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: esse menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: leva este menino e amamente-o para mim, e eu pagarei você por isso. A mulher levou o menino e amamentou. Tendo o menino crescido, ela levou a filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Mateus 16, no versículo 13, até capítulo 17, versículo 9. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hade não poderão vencê-las. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra
terá sido desligado nos céus. Então advertiu aos seus discípulos que não contasse a ninguém que ele era o Cristo. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e se fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por mim, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto a vocês que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali, ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante dele Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, de quem me agrado, ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenha medo. E erguendo ele os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto descia do monte, Jesus lhe ordenou: Não conte a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Salmos capítulo 21, versículo de 1 a 13. O rei se alegra na tua força, ó Senhor. Como é grande a sua exultação pelas vitórias que lhe dá. Tu lhe concedeste o desejo do seu coração, e não lhe rejeitaste o pedido dos teus lábios. Tu recebestes, dando-lhe ricas bênçãos, e em sua cabeça puseste uma coroa de ouro. Ele te pediu vida, e tu lhe deste, vida longa e duradoura. Pelas vitórias que lhe deste, grande é a sua glória, de esplendor e majestade o cobriste. Fizeste dele uma grande bênção para sempre, e lhe deste a alegria da tua presença. O rei confia no Senhor. Por causa da fidelidade do Altíssimo, ele não será abalado. Tua mão alcançará todos os teus inimigos. Tua mão direita atingirá todos os que te odeiam. No dia em que te manifestares, fará deles uma fornalha ardente. Na sua ira o Senhor o devorará. Um fogo os consumirá. Acabarás com a geração deles na terra, com a sua descendência entre os homens. Embora tramem o mal contra ti e façam planos perversos, nada conseguirão, pois tu os porás em fuga quando apontares para eles o teu ar. Sê exaltado, Senhor, na tua força. Cantaremos e louvaremos o teu poder. Provérbios capítulo 5, versículo de 1 a 6. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria. Incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Assim você manterá o bom senso, os seus lábios guardarão o conhecimento. Pois os lábios da mulher imoral destilam mel, sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como o fel, afiada como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a avenida da vida. Louvado seja Deus, este foi o dia 25 da porção da Palavra de Deus. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. E também não esqueça de compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais. Se você desejar adquirir a Bíblia 365, o link está na descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui, te vejo no próximo encontro. Um grande abraço, Deus te abençoe. Até lá.